Hoje vamos falar a respeito de Paulo e Silas na prisão. Vamos lá para Atos 16, 25, que fala assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Ora, eles oravam juntos. Oravam para que Deus os apoiasse e confortasse em suas aflições. Irmãos, nós vimos aqui uma vigília de oração e louvor dentro da prisão. Uma prisão onde os presos ignoravam a oportunidade de fuga. A história de Paulo e Silas é fantástica sobre vários aspectos, embora a maioria das pessoas fixe em um acontecimento que houve, que era o terremoto. Mas o acontecimento extraordinário aqui é o carcereiro que se prostra aos pés do sentenciado, clamando por salvação, e juízes que se apressam para atender pessoalmente a reivindicação de prisioneiros. Isso eu achei fantástico, achei interessantíssimo. Sobrenatural os prisioneiros cantando à meia-noite. Isso sim era inusitado dentro de uma prisão. Mesmo depois do terremoto, diante das portas escancaradas, Paulo e Silas não fugiram. Tudo bem, eram cristãos éticos. Sim, eles foram colocados na prisão injustamente, não tinha nada contra eles, eles foram colocados na prisão sem julgamento nenhum. Então, eles não fugiram, eles tinham ética. Vamos para a palavra de Deus. Atos 16, 27, 28 fala assim: acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os prisioneiros já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Ora, aqui você vê, mesmo na prisão, com as portas escancaradas, Paulo não fugiu, ainda assumiu a liderança dentro da prisão. Paulo e Silas tiveram 3 oportunidades seguidas de escapar. Negaram a fugir quando o terremoto abalou as estruturas da prisão, fazendo com que as correntes e portões saltassem. Tiveram outra oportunidade quando o carcereiro levou à sua casa e os limpou, medicou, alimentou. E poucas horas depois, quando amanheceu, recusaram um habeas corpus. Amados, um prisioneiro recusar um habeas corpus, isso sim é um sobrenatural. Vamos para a palavra de Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram seus soldados ao carcereiro com essa ordem: solte esses homens. Versículo 35 de Atos 16. Paulo e Silas poderia ter interpretado como uma providência e oportunidade. Poderia falar, é de Deus, chegou a habeas corpus. Mas não.
poderiam ter pensado mesmo quando saíram da prisão para a residência do carcereiro, ou quando receberam soltura judicial, mas souberam diferenciar que nem sempre a primeira oportunidade é a melhor. Eles foram humilhados, eles foram espancados, eles foram presos. Vamos continuar. O sobrenatural é o juiz atender ordem de prisioneiros. O carcereiro, cheio de boas intenções, não percebeu o ridículo da frase. Agora vocês podem sair, como se eles não pudessem ter ido antes. Ao que Paulo respondeu. No versículo 39, Paulo disse assim: tendo nós cidadania romana, eles nos assaltaram publicamente, sem processo normal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos liberte. Meu irmão, Paulo e Silas foram injustamente espancados. Foram presos sem nenhum julgamento. Então estava tudo errado. Mas além dele ser cidadão romano, porque as leis romanas não podem prender ninguém sem ter um julgamento. Ele, além dele ser um cidadão romano, ele também era um cidadão dos céus. Amém? Ele pertence à cidadania celestial. Vamos lá para o versículo 39. Os ministrados, ouvindo que eram romanos, ficaram atemorizados e vieram para se desculpar diante deles. Pediram que saísse da cidade. O sobrenatural é encarar as oportunidades de fuga. O carcereiro se prostrar aos pés do sentenciado, clamando por salvação. E juízes apressados para atender pessoalmente a reivindicação dos presidiários. Vamos continuar. E aqui, amados, fala assim, que o nosso amado Deus nos ensina sobre isso. O sobrenatural é encarar as oportunidades de fuga. O carcereiro se prostrar aos pés dos sentenciados, clamando por salvação, e juízes se apressando para atender pessoalmente a reivindicação dos presidiários. Teve um terremoto, sim, foi um sobrenatural, porém isso foi o de menos mesmo. Porque o que aconteceu ali é que Paulo, sendo um cidadão do céu, ele fez com que os juízes se rendessem e obedecessem às ordens do Senhor, vindo aos seus pés pedir desculpa e soltando o prisioneiro, dizendo que eles poderiam sair e que saíssem da cidade. Ele fala lá, tendo nós cidadania romanas, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão, e agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos liberte. E eles obedeceram
a ordem dos prisioneiros. Os juízes, os magistrados, obedeceram a ordem dos prisioneiros. Amém? Essa é a palavra de hoje, muito pedacinho, mas é para mostrar que o homem de Deus, um cidadão do céu, não se trata como uma pessoa